Olá, eu sou a professora Marcela Magri e hoje eu vou começar uma revisão de polinômios. Hoje a gente vai ver só o basiquinho, ok? Não vou entrar em operações com polinômios, a gente só vai rever o que é um polinômio, como identificar grau de polinômio, parte literal, coeficiente, enfim, só um início e aguardem que em breve vem outros vídeos com operações de polinômios, ok? Então, vamos lá! Primeiro vamos ver a definição de polinômios. Na verdade, existem várias definições de polinômios. Eu escolhi essa para mostrar para vocês. O que é um polinômio? É uma adição algébrica de monômios. Mas o que são monômios? Eu não sei o que é um monômio. Se eu quero saber o que é um polinômio, você me fala em monômio? Então, primeiro vamos tentar entender a definição de um monômio. O que é um monômio? Quando eu tiver apenas um número, apenas uma letra. Na verdade, quando eu falo aqui em letra, eu estou falando em variáveis, ok? As letras são variáveis. O que isso quer dizer? A letra representa um número desconhecido. E pode ser qualquer número, por isso que ele é uma variável. Eu coloquei letra só para ficar visualmente mais fácil. Então, quando eu tiver apenas um número, apenas uma letra ou uma multiplicação entre números e letras, isso são monômios. Por exemplo, o menos 2 é um monômio, porque ele é apenas um número. O x, eu usei essa fonte, ficou um x estranho, mas isso é um x. X é apenas uma letra, apenas uma variável. Ele é um monômio. A, B. Lembra, quando eu tenho duas letras, duas variáveis juntinhas, uma do lado da outra, elas estão multiplicando. Então, aqui é uma multiplicação entre letras. Então, A vezes B, isso é um monômio. 5x. 5x é um monômio, porque é uma multiplicação de um número e uma letra. Lembra? Tá juntinho, tá colado, é multiplicação. 3/4 m, isso é um monômio? É um monômio. Quem que eu estou multiplicando aqui? Eu estou multiplicando o número 3/4 com o número, com a variável, com a letra m. Então, eu estou falando em 3/4 vezes m. Então, a multiplicação de um número, que não precisa ser um número inteiro, pode ser fração, pode ser decimal. Uma multiplicação de um número com uma variável, com uma letra. Então, isso é um monômio. Menos 6,2y é um monômio. Menos 6,2 é um número que eu estou multiplicando com uma variável, que é o y. Então, tudo que eu tenho aqui são monômios. Apenas números, apenas letras ou multiplicação entre números e letras, ok? Tudo bem. Então, vamos tentar voltar agora para a minha definição de polinômio. Definição de polinômio é uma adição algébrica de monômios. Só para lembrar, quando eu falo em adição algébrica, não é apenas uma adição. A adição algébrica pode ser adições e subtrações, ok? Porque quando eu falo que eu estou somando o menos 1, é a mesma coisa que eu subtrair o mais 1. Então, quando a gente fala em adição algébrica, quer dizer que vai aparecer mais, vai aparecer menos, tudo mais e menos a gente chama de adição algébrica. Então, quando eu tenho uma adição algébrica de monômios, isso é um polinômio. Por exemplo, menos 2 mais x. Eu sei que o menos 2 é um monômio, porque é apenas número. O x é um monômio, porque é apenas letra. Quando eu tenho uma adição desses dois monômios, menos 2 mais x, isso é um polinômio. Outro exemplo. X² mais 3xy menos 5. Eu sei que o x² é um monômio, porque é uma multiplicação de duas letras. É o x vezes x que dá x². 3xy é um monômio. É a multiplicação do número 3 com as letras x e y. Então, esse é um monômio. O menos 5 é um monômio, é apenas número, é o menos 5. Quando eu coloquei juntos, fiz essa adição algébrica, tudo isso passou a ser um polinômio. Outro exemplo. 5ABC, isso é monômio, tá vendo? É uma multiplicação de números e letras. 2AB, isso é um monômio. Menos AC, isso é um monômio. 1, isso é um monômio. Quando eu escrevi todos juntos na forma de adição algébrica, ou seja, adições e subtrações ali juntas, tudo isso passa a ser um polinômio. 10. 10 é polinômio? Sim. Não. Calma, professora, você falou que ele é um monômio, só número. Mas eu também não posso falar que 10 é a mesma coisa que 9 mais 1?
Pronto. A adição de dois monômios me deu um polinômio. Então, o monômio, eu posso chamar ele de monômio, posso chamar ele de polinômio. Ok? Eu sei que é um pouquinho confuso, mas ele pode ser um monômio, pode ser um polinômio. Então, professora, o que não é um polinômio? Não vai ser um polinômio quando eu tiver frações em que a letra é o denominador, é a parte de baixo. Presta atenção que isso vale, hein? Isso é um polinômio, tá? É a mesma coisa que o x vezes o número meio, ok? Isso, sim, é um polinômio. Quem não é polinômio? Quando a minha letra, minha variável está no denominador. Por exemplo, A sobre B mais C. Se eu tiver uma letra no meu denominador, não é polinômio. Se eu tiver número no denominador, se for só número, sim, ele é polinômio. Ok? O que mais que não é polinômio? Se eu tiver na raiz quadrada uma letra dentro dela. Só dentro dela, ok? Se eu tiver isso, a letra fora, dentro da raiz quadrada é só número, isso é um polinômio, porque eu estou multiplicando um número irracional por uma letra, ok? Então não é esse caso. Apenas quando a minha letra está dentro da minha raiz quadrada, da minha raiz cúbica. Se eu tiver letras dentro de uma raiz, não é polinômio. Outra coisa que não vai ser polinômio, quando eu tiver o expoente, no meu expoente eu tiver a variável, eu tiver a letra. O número pode, ok? O número pode ser o elevado, mas aquele elevado, aquele númerozinho que tá voando lá em cima não pode ser letra. Se eu tiver x elevado a 2, sim, é polinômio. Agora, se eu tiver x elevado a y, então quando o meu expoente é uma letra, não é polinômio. Quando não é polinômio, denominador, olha a fração. Se lá embaixo tiver qualquer letra, não é. Olha nas raízes. Se dentro da raiz tiver letra, não é. Olha os expoentes. Se lá o expoente, aquele númerozinho pequenininho que está voando, for uma letra, não é um polinômio, ok? Vamos continuar. Bom, voltei lá naqueles meus exemplos de polinômios que eu já tinha mostrado para vocês. Os polinômios recebem nomes especiais. Esse primeiro a gente até já viu, que ele é um monômio. Apenas um número, ele é chamado de monômio. Agora, olha meu segundo exemplo. Esse meu polinômio ele não é formado por dois monômios, que é o menos 2 e o x. Se ele é formado por dois monômios, eu posso chamar ele de binômio. Dois monômios, binômio. Simples, né? Agora, olha esse meu terceiro exemplo. Eu não vou falar que ele é formado por monômios, ok? O jeito certo de falar é ver quantos termos tem no meu polinômio. Nesse meu primeiro exemplo, um termo. Aqui eu tenho dois termos. Agora, quantos termos, ou posso falar quantos monômios formam esse polinômio? 1, 2, 3 termos. Se eu tenho 3 termos, ele é um trinômio. Eu sei que tá estranha essa letra, parece um frinômio, mas é trinômio. Um termo monômio, 2 termos binômios, 3 termos trinômios. Olha o meu próximo exemplo. Quantos termos eu tenho nesse meu polinômio? 1, 2, 3, 4. 4 termos, polinômios. 5 termos, polinômio. 6 termos, polinômio. De 4 para cima ele não tem nome especial, todos são polinômios, ok? Novamente, todos esses são polinômios, só que esses 3 recebem um nome especial, são polinômios especiais. Polinômio com um termo monômio, polinômio com 2 termos binômio, com 3 trinômios, de 4 para cima não tem nome especial, todos são polinômios. Continuando, agora eu vou falar sobre os termos, ok? Cada partezinha que forma o meu polinômio, tá? Então, olha esse termo aqui, o 2x ao cubo, também posso falar, olha esse meu monômio, 2x ao cubo. Sempre um termo, ele é dividido em duas partes, que é o coeficiente e a parte literal. Bom, literal, lembra letra, não é? Então, a parte literal é exatamente isso, é a minha letra. Então, quem vai ser o coeficiente? É o meu número que multiplica a minha letra. Então, aqui, 2x ao cubo, quem é o número que multiplica a minha letra? É o 2. Quem é a minha letra? É o x ao cubo.
Professora, 3 é número, ele não é coeficiente? Não. X ao cubo, o que isso quer dizer? A mesma coisa que x vezes x, ok? Então, aquele 3 voador é como se ele fosse as letras x que estão escondidas. Então, ele é parte literal. Bom, então, é só a gente fazer essa divisão assim, ó. Coeficiente é o número que está multiplicando a letra, que é o x ao cubo. Olha meu segundo exemplo. Olha a parte literal, tá fácil a parte literal, né? É o x e é o y. E meu coeficiente, quem que é? Ah, tem um menos ali. Não posso deixar só o menos. Tem alguma coisa multiplicando essa letra. Quem que está multiplicando essa letra? É o menos 1. Esse 1 está escondido, mas eu sei que 1 vezes qualquer coisa dá essa coisa. Por isso que quando tem x, é a mesma coisa que 1x, tem esse número 1 escondido, ok? Não esqueçam do sinal, ele sempre vai fazer parte do coeficiente, nunca da parte literal. Então, menos 1, se aqui fosse negativa, que seria o menos 2. O sinal sempre faz parte do coeficiente. E eu sempre tenho coeficiente. Se não aparece númerozinho aqui, é sempre o número 1. Ele está escondido, mas ele está ali. Diferente desse meu último exemplo. Bom, o coeficiente é o 10. Quem é a parte literal? Não tem. Nesse caso, eu não tenho a parte literal, porque eu não sei qual é a letra que está multiplicando ali. Então, de novo, olha a diferença. Eu sempre tenho coeficiente. Sempre. Por exemplo, vou inventar mais uma linha aqui embaixo, ó. Se fosse só a minha letra A. Quem é meu coeficiente? É o número 1. Porque A é a mesma coisa que 1 vezes A. A é a mesma coisa que 1 vezes A. Ok? Então, se eu tiver apenas letra, eu sempre tenho coeficiente, que é 1. Parte literal aqui, nesse caso, foi o A. Mas eu nem sempre tenho parte literal. Sempre tenho coeficiente, nem sempre tenho parte literal. Um exemplo agora, nesse meu trinômio. Nesse meu trinômio, de novo, vou pensar em cada termo, ok? Então, eu vou pensar no termo x², eu vou pensar no termo 3xy e eu vou pensar no termo menos 5. Nesse x², quem é meu coeficiente? Meu coeficiente, lembra, não tem nada. Ah, então é o número 1. Sempre tem coeficiente. E quem que vai ser a minha parte literal? x². Nesse meu segundo termo, quem é o coeficiente? É o 3. Quem é a minha parte literal? x, y. Nesse meu terceiro termo, quem é o coeficiente? Menos 5. Professora, você pôs o menos, por que você não pôs o mais aqui? Mais 3 e 3 é a mesma coisa. Agora, 5 e menos 5 são completamente diferentes, ok? Não esqueçam sempre que o sinal de negativo faz parte do coeficiente. E quem é a minha parte literal? Nesse caso, eu não tenho parte literal. Não tem parte literal. Bom, continuando para esse vídeo não ficar muito longo, falar um pouquinho sobre grau de polinômio. O que é isso, o grau de polinômio? Para eu ver grau de polinômio, eu preciso ver o grau de cada termo ou de cada monômio que forma meu polinômio. O que é o grau? É o expoente. Expoente é aquele númerozinho voador que fica em cima da letrinha. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou ver o grau desse, eu vou ver o grau do termo do meio e eu vou ver o grau do último termo. Bom, meu x está elevado a 2, então esse termo, ele é do segundo grau. E o 3x, ele está elevado a alguma coisa? Não, não tem elevado. Então, ele é do grau 0? Não. Se não está elevado a nada, ele está elevado a 1. Quando eu não tenho expoente, é o mesmo que ter o expoente 1. Então, esse termo do meio, ele é do primeiro grau. E o 5, ele tem letra? Ele não tem letra. Nesse caso, sim. Ele é de grau 0. 0 grau, grau 0, tá bom? Quando eu não tenho letra, é grau 0. Se eu tenho a letra, mas não tenho expoente, ele é do primeiro grau. Bom, aqui eu tenho 3 graus diferentes, então. Segundo grau, primeiro grau e grau 0. O grau do meu polinômio é o maior desses 3. Qual é o maior dos 3? Segundo grau. Então, meu polinômio é do segundo grau. Então, para eu ver o grau de um polinômio, eu preciso ver o grau de cada termo, ou o grau de cada monômio. Vamos fazer um pouquinho maior? Olha esse meu polinômio. Esse meu polinômio, eu falo que ele é um polinômio de 4 termos nas variáveis x e y, que eu tenho 2 variáveis aqui. Esse meu outro era um polinômio
que é um trinômio, apenas na variável x, tá? Esse na variável x e y, ele tem uma coisinha diferente para eu calcular o grau de cada um. Mas vamos lá, vamos calcular o grau de cada um dos 4 termos do meu polinômio. O meu primeiro tá fácil, né? X ao cubo, ok, ele é do terceiro grau. Eu vou pular esse termo do meio, tá? Vamos para o menos x. Não tem expoente, ele é do primeiro grau. Apenas número, 0 grau, ok. Agora, esse termo do meio, e agora? Eu vou olhar o x ou eu vou olhar o y? Eu vou olhar os dois juntos. Eu vou fazer uma adição do expoente do x e do y. Quanto que é 2 mais 3? 5. Então, esse meu termo é do quinto grau. Ok? Então, quando eu tiver mais de uma letra, eu preciso somar todos os expoentes. 2 mais 3 é 5. De novo, qual que é o grau do meu polinômio? Procura qual é o maior. Nesse caso, o maior é o 5, então ele é do quinto grau. Vou fazer mais um exemplo só para garantir? Aqui eu tenho um trinômio, então eu tenho que achar o grau dos 3 termos. Ok, professora, eu vou começar lá do final. Menos 6, ele é do grau 0 porque não tem letra. O x, ele é grau 0? Não. Se eu tenho a letra e não tem nada elevado, lembra que tem o número 1 escondido. Então, ele é do primeiro grau. E o xy? Bom, mesma coisa. Não tem nada no x, ele é grau 1. Elevado a 1, desculpa. Não tem nada no y, ele está elevado a 1 também. Lembra, quando tem duas letras, eu vou somar esses dois expoentes. 1 mais 1 é 2, ele é do segundo grau. O grau do meu polinômio sempre vai ser o maior de todos, ele é do segundo grau, ok? Bom, acabamos a parte de graus de polinômios. Vamos finalizar em simplificação de polinômios. O que isso quer dizer simplificar polinômios? Eu não posso falar que esse polinômio é um trinômio, um binômio, antes dele estar simplificado. Como assim, professora, simplificar? Eu tenho termos que eu posso somar, que eu chamo de termos semelhantes. O que é isso, termos semelhantes? Eu vou usar cores diferentes, ok? Tá vendo que eu tenho um 14x² aqui? E eu tenho um menos 25x²? Eles são semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal. Assim como o 30x é semelhante com o 15x, porque eles têm a mesma parte literal. Percebam que x não é a mesma coisa que x², ok? Assim como o meu menos 11 e o mais 3 são semelhantes porque eles não têm parte literal, eles são apenas números. Eu posso somar esses termos que são semelhantes. Então, eu vou somar o 14x² com o menos 25x². Como que eu somo esses dois? Provavelmente você já viu isso quando você viu equações. Você vai manter o x² e você vai somar apenas os coeficientes. Quanto que é 14 com menos 25? É menos 11. Então, é menos 11x². Vou para o azul agora. Eu vou somar o 30x com o 15x. Mantenha o x, some apenas os coeficientes, 45x. E eu vou somar os números que não têm letras. A gente chama esses números sem letras de termo independente, tá? Independente porque ele não depende de nenhuma letra. Menos 11 mais 3, isso vai dar menos 8. Agora meu polinômio está simplificado. Por quê? Eu não tenho mais ninguém semelhante ao x². Não tenho ninguém semelhante ao x e não tenho ninguém que não tenha mais a letra. Agora eu posso falar que ele é um trinômio. Após simplificar meu polinômio, eu posso falar que ele é um trinômio do segundo grau. Lembra? Segundo grau, primeiro grau, grau 0. E em matemática a gente gosta de escrever dessa forma, do maior grau para o menor grau, quando a gente tem uma única variável, ok? Mais um exemplo, agora com duas variáveis. Eu gosto de circular, fazer triângulo, e eu vou usar cores aqui que para mim tá fácil. Se para você não tá fácil usar cores diferentes, como marca-texto, por exemplo, circula, faz triângulo ou vai riscando os semelhantes conforme você for somando. Então vamos pensar como 4xy. Quem que é semelhante ao 4xy? É o 2xy. Eu já vou somar, tá bom? 4xy mais 2xy é 6xy. Vamos pro próximo, agora eu tenho esse y². Que eu tenho um semelhante com ele aqui, ó. Menos 3y². Quanto que é menos 1y²? Lembra, se eu não tenho o número, tá escondido. Com menos 3y², ele dá menos 4y². Quem mais? 3x², ele é semelhante com menos x?
Não, eles não são semelhantes, um está elevado ao quadrado e o outro não. Então, o que que eu faço? Só vou copiar esse e só vou copiar esse. Eles não são semelhantes, eu não posso somar. Então, aqui eu tenho um polinômio que agora está simplificado. XY, eu não tenho mais nenhum outro XY para somar. Não posso somar XY com X, não são semelhantes. Y quadrado, não posso somar com x quadrado, não são semelhantes. Esse e esse não são semelhantes. Então, agora meu polinômio está simplificado. Ele tem 4 termos, então agora eu posso falar que ele é um polinômio, ele realmente não recebe nome especial. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Em breve vai sair vídeos novos, ou se você está vendo esse vídeo depois de um tempo, provavelmente já procura aí no meu canal que já tem um vídeo sobre operações com polinômios, adição, subtração, multiplicação, divisão de polinômios, ok? Até o próximo vídeo!